Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Eu amo Apocalipse, já expus o Apocalipse algumas vezes em algumas igrejas. E é um deleite para mim falar sobre Apocalipse, irmãos. Apocalipse 2, versículos 1 ao 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar, ou do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Amém, irmãos. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela tinha uma população estimada em mais de 200 mil pessoas. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24 mil pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Diz Atos 19:35 que a cidade de Éfeso era o centro do culto de Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mundo todo sabia que Éfeso era a guardiã do templo de Diana e de sua imagem. A festa de Diana era celebrada com orgias desenfreadas e com muitas bebedeiras. Éfeso era uma cidade mística e cheia de superstição, e um dos centros do culto ao imperador César Augusto. É nesse contexto de orgias, de bebedices, de idolatrias, que nós vamos ouvir nessa noite a mensagem de Jesus à sua igreja. Há algumas mensagens maravilhosas, e a primeira delas está no versículo 1, é que o noivo se apresenta à sua noiva para dar-lhe segurança. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quem é esse anjo? Irmãos, o anjo aqui precisa ser entendido como pastor da igreja. Jesus apresenta-se também como aquele que está presente e em ação no meio da igreja. Ele não está apenas no meio dos candeeiros, como diz Apocalipse 1:13. Ele anda no meio dos candeeiros, como diz o versículo 1. Ele anda, ele sabe de tudo, ele vê tudo. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Agora notem ainda no versículo 1 que Jesus não só está presente, mas Ele está segurando a igreja com suas mãos onipotentes. Essas coisas diz aquele que conserva. A palavra conserva aqui no grego é kraten. Significa segurar com firmeza, com força, que nada escapa do meio das suas mãos. Ou seja, Ele tem tudo. Ele conserva a igreja
no meio das suas mãos, é kraten, ele conserva, e nada pode tirar a igreja do meio de suas mãos. Nada, irmãos, absolutamente nada, nada e nem ninguém pode arrancar-nos do centro das mãos de Jesus. Foi isso que Paulo entendeu em Romanos 8:39. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira mensagem à igreja de Éfeso é: eu dou a vocês segurança. E por que, Senhor? Porque eu ando no meio dela, e vocês estão no meio das minhas mãos, e nada e nem ninguém pode tirar vocês do meio dela. Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Há uma segunda verdade, é que o noivo elogia sua noiva por causa de suas virtudes. Irmão, Jesus destaca aqui 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas por nós. E a primeira virtude está no versículo de número 2. Ela era uma igreja fiel na doutrina. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança aqui, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mesmo cercada por perseguição e atacada por constantes heresias, a igreja permaneceu fiel na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiram. A palavra provar, do versículo 2, significa a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Isso que a igreja de Éfeso fazia a respeito das coisas que eles ouviam dos falsos apóstolos, que já existiam na época. A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos, ensinando heresias perniciosas. Os nicolaítas, do versículo 6, eram conhecidos por ser destruidores do povo. Por quê? Porque eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências, liberal e sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Qual era a norma, a regra dos nicolaítas? Venha como está e fique como veio. Se você não mudar, não tem importância. Os nicolaítas incentivavam os crentes a comerem carnes sacrificadas a ídolos. A igreja, irmãos, hoje, ela está perdendo a capacidade de refletir. Há um livro do John Stott que eu já li algumas vezes, chama Crer é também pensar. Eu preciso pensar. A igreja evangélica hoje, ela está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes hoje, eles não são mais como os bereanos. Ouviam, examinavam e então tomavam as suas atitudes. Nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. Muitos têm negociado a verdade como se a verdade fosse negociável. Infelizmente, irmãos, muitos, inclusive pastores, eles têm agido como querem, eles negociam, eles mercadejam com a palavra, como diz 2 Coríntios 2,17. Eles não são fiéis na doutrina. Essa igreja era fiel, não aquilo que podia dar certo, mas ela era fiel à Escritura. Segunda virtude dessa igreja era envolvida com a obra de Deus. Conheço as tuas obras e o teu labor.
A igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela agia. A palavra grega para obras aqui é kopos, ou um termo que descreve o trabalho que nos faz suar. Isso é kopos, isso é obra, é o trabalho duro que nos deixa exaustos. É a classe de trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e de toda a concentração mental. Notem como os crentes de Éfeso trabalhavam. Era kopos, era toda a energia empregada em fazer algo de proveitoso para Deus. Havia trabalho, havia labor, havia intensidade. Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. Eles eram fiéis à doutrina, eles eram fiéis no trabalho, eles eram envolvidos na obra de Deus. Envolvidos, kopos. Havia ardor no trabalho, havia suor. E terceira virtude, está nos versículos 2 e 3. Ela era uma igreja perseverante nas tribulações. Olha o 2. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Perseverança que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Queridos, escute algo aqui. Ser crente em Éfeso não era popular. Lá ficavam dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Notem, eram essas perseguições. Não era coronavírus, era perseguição árdua, era perseguições, irmãos. Não era ficar em casa esperando o coronavírus passar. Eles eram perseguidos, eles eram seduzidos. Agora, os crentes de Éfeso estão prontos a enfrentar todas as provas pelo nome de Jesus. Eles não esmoreciam. Permanecemos firmes nós, quando somos perseguidos, provados e seduzidos. Mantemo-nos firmes quando somos perseguidos, provados e seduzidos. Eu quero dizer para você que não existe coroa sem cruz. Não existe salvação sem conversão. Não existe. A igreja de Éfeso era fiel à doutrina. Era uma igreja envolvida na obra. E ela estava assim disposta a sofrer pelo nome de Jesus. Irmãos, se parássemos aqui, que igreja maravilhosa. Jesus está no meio dela e diz: eu dou segurança a vocês, porque eu ando no meio de vocês, e vocês estão no meio das minhas mãos. Ninguém pode arrancar vocês das minhas mãos. Meu Deus, que coisa gloriosa. Aí ele cita 3 virtudes: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Ela era uma igreja fiel na doutrina, poderosa, era kopos no trabalho, suava, trabalhava com força. E terceiro, ela era uma igreja que sofria perseguições por causa do nome de Jesus e não retrocedia. Olha aqui para mim, ela não fazia isso aqui, ó. Ela não voltava, ela não retrocedia,
ela se mantinha no mesmo lugar, apesar de César, apesar de Diana e apesar dos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Se parássemos aqui, você ia falar: louvado seja o nome do Senhor. Porém, não paramos aqui. Há uma terceira verdade agora, escute. O noivo repreende a sua noiva por causa do esfriamento do seu amor. A ortodoxia da igreja de Éfeso era deficiente em um ponto. Ela estava desconectada da prática, da piedade e do exercício do amor. Esse era um fracasso que atacara a igreja nas suas bases, ou seja, a vida cristã. Irmãos, por que abandonamos o primeiro amor? Por quê? Há três coisas no texto. Por que abandonamos o primeiro amor? E elas são claras no versículo 4. Tenho, porém, contra ti. E por que, Jesus? Porque abandonaste o teu primeiro amor. Por que nós abandonamos o primeiro amor e não vivenciamos esse primeiro amor e precisamos ser lembrados dele e voltar para ele? Por quê? Por três coisas. As três estão no versículo 4, implícitas dentro dele. A primeira: quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Uma esposa, eu aprendi isso com essa igreja. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com toda a devoção. Éfeso era assim. Ela pode cumprir todos os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Éfeso era assim. E nós somos assim. Fiéis ao Senhor, trabalhamos para o Senhor, porém, já abandonamos o primeiro amor. A noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. O texto lido de início de João 13:35, Jesus diz que a marca do discípulo não é o carro que ele tem, nem a casa que ele tem. É o amor. Amor. Amor é a marca do discípulo. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons e a nossa ortodoxia não tem valor. Irmãos, não tem valor. Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. O trabalho para Deus não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Aprendemos isso com essa igreja. Não pode. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Escute isso, por favor. Escute, que é para você que me vê. Odiar o erro e odiar o mal não é a mesma coisa que amar a Cristo. Não é. Porque eles odiavam as obras dos nicolaítas, odiavam o mal, mas estavam longe de Jesus. Longe. Porque perdemos o primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho. Jesus não está interessado em quanto você faz, mas em quanto tempo você está com Ele. Segundo, porque perdemos o primeiro amor, porque abandonamos o primeiro amor, quando o nosso amor a Jesus é substituído pelo zelo religioso. Irmãos, escute isso é muito importante. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, e estamos prontos a sofrer por essas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus. Éfeso era assim, e muitos que me veem nessa noite são assim.
Eles têm zelo pela religião, mas eles estão distantes de Jesus. Você conhece alguém assim? Você que está em casa, você sofre, você é bruto, você defende a teologia, mas talvez você esteja a léguas de Jesus, a léguas, longe. Já não sentimos mais saudades de estar com Ele. Sabe quem eram assim? Os fariseus. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas Jesus, o doce Jesus, como cantamos agora, diz para eles em Mateus 15:8, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem disse isso? Jesus. Ele vê o que está dentro. Ele vê dentro. Ele sonda. Irmãos, eu aprendi algo aqui que eu quero compartilhar com vocês e entendam. O amor à estrutura pode ser maior do que o amor a Jesus. Que devastador ouvir isso. O meu amor à igreja do Nazareno pode ser maior do que o meu amor a Jesus, diz Deus. O meu amor pela religião, pelo zelo de fazer, pode ser maior do que o meu amor por Jesus. Defendemos a nossa teologia em embates. Pastor, mas você errou em tal palavra. Nossa, mas que equívoco você cometeu. Você prestou atenção no texto santo e santa. Discutimos com tanta facilidade, mas estamos secos como um poste sem amor. Discutimos com todo mundo e com todos sobre teologia e estamos secos. Crentes fiéis, mas sem amor. Essa era Éfeso, era uma igreja fiel, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos como um poste. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto por Jesus. O amor a Jesus foi trocado pelo zelo religioso. Cuidado, santo e santa, que me vem nessa noite. Terceiro, porque abandonamos o primeiro amor. Olha dentro do versículo 4. Quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinos, os falsos apóstolos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Você conhece alguém assim? Nós somos peritos, somos PhD em examinar a frieza dos outros, mas nós não olhamos para o espelho de manhã. Éfeso era assim, tinha doutrina, mas não tinha amor. Ela identificava o mal doutrinário nos outros, mas não identificava a frieza de amor em si mesma. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para o teu espelho e ver o quão frio tu estás, Nazareno. Quão frio tu estás. Por que abandonamos o primeiro amor? Porque substituímos o amor a Jesus pelo trabalho. Deus não se deleita em você. Você pode ficar todos os dias na porta da igreja recebendo pessoas, até o seu coração parar de bater, sem amor a Jesus. Ele não recebe nada daquilo que você faz. Sem intimidade com Deus, é trapo. Segundo, quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Quantos religiosos me veem nessa noite? Quantos? Terceiro,
quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Isso é muito forte. Nós precisamos ouvir essas coisas. Quarto lugar, Jesus oferece à sua igreja uma chance de recomeço. Recomeço. Irmão, todo recomeço não parte dos homens, é sempre do Senhor. Sempre. A igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos, e uma nova geração de crentes tinham se levantado. Os filhos não provaram aquele mesmo entusiasmo que os pais, ao entrarem em contato com o Evangelho. E então, o próprio Senhor Jesus propõe esse caminho de volta, esse caminho de restauração. A primeira coisa que Jesus diz, está no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. A filosofia do mundo diz que para você ser feliz, você precisa esquecer. Mas a lembrança é um dom precioso. Precisamos perguntar, para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual nos desviamos. A igreja não está sendo chamada a relembrar seu pecado. Não está sendo dito, lembra-te em que situação caíste. Mas de onde caíste? É de onde? O filho pródigo começou seu caminho de restauração quando se lembrou da casa do pai. Lucas 15:17 diz: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Não foram as alfarrobas dos porcos que levaram o filho pródigo ao arrependimento, foi a lembrança da casa do pai. A lembrança. Hoje à noite Jesus nos diz: lembra-te, pois, onde caíste. Lembra. Sabe o contexto? As pessoas amam pegar Lamentações 3:21 fora de contexto. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso aqui nos dá esperança, porque isso aqui quem está dizendo é Jesus, não é Ana Maria Braga. Lembra-te, pois, onde caíste. Onde? Segundo, olha o que ele diz: arrepende-te. Irmãos, arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa existir choro, basta decisão. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Não basta ter saudade de como as coisas eram antes. É preciso reconhecer que isso é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de desamor, de desinteresse para com Deus. Lucas 15:18, o mesmo pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Notem, ele lembrou e ele voltou. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Por isso, lembrança sem arrependimento é remorso. Remorso. Você lembrar nessa noite e não voltar, diz Deus, é remorso. É arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Terceiro, Jesus diz ainda no versículo 5, e volta à prática das primeiras obras. Amado, alguns irmãos pensam que nós estamos na dispensação de Laodiceia. A cada culto desse você vai dizer que não. É lógico que não. Nós estamos em todas as igrejas, em todas elas há lições para nós.
Agora ele diz: e volta. Lembra-te, usa massa cinzenta. Lembra-te, pois, de onde você caiu, de Jesus. Arrepende-te. E agora volta à prática das primeiras obras. Irmão, sabe o que me choca aqui no texto? É que eles continuavam trabalhando, mas sem amor. Continuavam enfrentando perseguições, mas sem amor. Continuavam firmes na doutrina como nós, mas sem amor. Mas sem amor, o trabalho se torna enfadonho. Irmãos, eu fico desesperado ler um texto desse. Eu não sei você, eu não sei nem se você tem lido a sua Bíblia, mas se você já leu isso aqui alguma vez, isso aqui me dá calafrio na espinha. Porque quem está dizendo isso aqui não é o Paulo Coelho, é Jesus. É Jesus. Isso é para nós. Isso é para nós hoje. Jesus diz que o trabalho de muitos que me veem nessa noite, para ele, tornou-se enfadonho há muito tempo, diz o Senhor. Enfadonho, você toca, mas Deus não se deleita no seu tocar. Você canta, mas Deus não se deleita no seu cantar. Você prega, e muito bem, e cita versículos, mas Deus não se deleita no seu pregar. Ó homem! Você faz o que você faz sem amor. Jesus não se deleita em você. Não basta apenas reviver lembranças e chorar. Temos que voltar a fazer aquilo que abandonamos. Hoje à noite é noite de voltar. Você que me vê nessa noite, você precisa voltar a ter intimidade com o Pai. Ele quer você mais do que as suas obras. Entenda isso, crente. Ele quer você mais do que aquilo que você faz para Ele. Volte. O maior dos pregadores se chama João Batista. Ele foi o maior segundo Jesus. E ele diz em Mateus 3:8: produzi, pois, frutos de... E o que isso significa? Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e fruto de arrependimento. É mudança de... É tempo de você e eu voltarmos para Jesus. É tempo. Amado, eu creio com todas as minhas forças que ecoa nessa pandemia volte-se para mim. Volte-se para mim. Volte-se. Quarto lugar, olha a solene advertência agora que Jesus vai dizer. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Meu Deus. Irmãos, candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, é desnecessário. A ameaça à igreja de Éfeso serve para você e para mim. Porque 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começará pela casa de Deus. É pela igreja que o juízo começa. Não é pelos ímpios, irmãos. Por isso Jesus chama. Por que vocês acham dessa pandemia?
O que essa pandemia está fazendo? Nos fazendo voltar. Nos fazendo voltar. A igreja de Éfeso, para minha tristeza, deixou de existir. Hoje, só existem ruínas. Jesus literalmente moveu a igreja de lugar, porque ela não se arrependeu. A igreja de Éfeso não existe mais. Jesus cumpriu o que prometeu. Há muitas igrejas também hoje sendo removidas do seu lugar, porque não há arrependimento. Irmãos, eu tenho notícia de quantas igrejas estão sendo fechadas nessa pandemia. Era só casca, era só fachada, não existia amor, não existia mais. Não adianta ter 100 anos de membro, se o nosso amor por Cristo não cresce, apenas diminui. Fica o alerta para as igrejas que não amam. Ele moverá esses e essas do lugar do seu candeeiro, caso você não se arrependa. Irmãos, Deus não se impressiona com aquilo que eu e você faz sem amor. Deus não se impressiona com as nossas técnicas, quer vocais, quer seja para pregar, quer seja para tocar, sem amor. Ele fecha os ouvidos. Você pode ser uma Ana Paula Valadão e cantar lindamente. Você pode ser o Charles Spurgeon reencarnado, ou então o apóstolo Paulo na terra, sem amor. Ele faz assim para você. Eu vou fazer literalmente com as suas palavras. Olha aqui para mim. Ele não recebe nada. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Olha o que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E o que significa isso? Sem amor, o seu falar em línguas é como um latido de um cão para Deus. Você pode falar todas, sem amor, é um barulho que incomoda Jesus, as suas línguas, diz o Pai. Ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, sem amor, nada disso aproveitará. Ele continua no 3: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e dê o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, o que falta à igreja, como tem dito o pastor Juan, culto após culto que ele prega, é amor. Amor. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E diz o dono da igreja: e se não, essa ameaça é para nós, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Porém, há uma última verdade. O versículo 7, Jesus diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra
no paraíso de Deus. Amado, no meio da igreja sempre há um remanescente fiel. Sempre. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecida pelos nicolaítas, mas agora se alimentam da árvore da vida. A árvore da vida perdida por ocasião da queda de Adão e Eva, mas o Redentor a restaurou. Aleluia. O jardim perdido no Éden é o jardim reconquistado no céu. Apocalipse 22, 2, João diz: no meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Ela está lá, preparada não para todos, mas para aqueles que são filhos do Pai, aqueles que vivem uma vida incontaminada. Incontaminada. A árvore da vida fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, e Deus, Ele é amor. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai, e Ele é amor. Lá nós vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo. Sabe qual é a recompensa do amor? É mais amor, é mais na perfeita comunhão do céu. Lá Jesus está, e lá nós estaremos também. Irmãos, é ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus está hoje no nosso meio, andando entre nós. O que Ele está vendo? Que elogios Ele faz a esta igreja, a nossa igreja? Que exortações Ele tem para nós? Quem já perdeu o encanto do primeiro amor? Quem aqui precisa lembrar-se, arrepender-se e voltar ao Senhor? Que mudanças precisamos fazer? Ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Amém.